Olha, eu entendo que o momento mais marcante foi o do Penta, né? Porque era a primeira vez na história que um clube que acabava de ser formado chegava a 5 títulos seguidos em tão curto espaço de tempo. É uma conquista, os títulos mais importantes na minha moda, na minha maneira de ver, meu modo de ver, foram o primeiro, do primeiro a gente não esquece, e o último que foi o Penta. Esse time do Penta era muito bom, mas o melhor mesmo foi do primeiro título. Porque o primeiro título, no time do primeiro título, nós tínhamos, por exemplo, no meio campo, Marquinhos Ferreira, Adoilson e Serginho. No ataque, Maurílio, Saulo e Marquinhos Benato. Já o time de 97 tinha o Caio Júnior, né, que veio do Grêmio exatamente para dar aquele reforço maior ao time. E o Paraná, naquele título de 97, chegou à conquista desse título com 2 rodadas de antecedência. Então, se a gente fizer esse tipo de peso, a gente pode dizer que o time de 97 foi melhor, porque o de 91, a despeito da campanha maravilhosa que fez, chegou à final, ao último jogo, precisando do empate. Então, ele foi campeão no último jogo. Haveria uma decisão extra se ele perdesse e o Atlético ganhasse. O Atlético ganhou, mas o Paraná empatou. Então não houve a necessidade da decisão extra. Agora, o de 97 chegou ao Penta com folga, né? Muita folga. Eu recordo do jogo lá no estádio Ayrton Coelho Queiroz, eu transmiti esse jogo pela Rádio Independência. O time fez 3-1 no Matsubara, com uma facilidade enorme. Tinha o Ricardinho também, início de carreira, jogando uma barbaridade, né? Mas se tiver que pesar mesmo, eu fico entre 91 e 97. Agora, o Paraná, nesse período todo, teve grandes times, e mais do que isso, ele teve comissões técnicas maravilhosas. Eu entendo sempre o seguinte: uma comissão técnica que seja referência, ela acaba trazendo grandes jogadores. Então, o que o Paraná fez no título de 91? Contratou Rubens Minelli para treinador, o Luiz Carlos Neves, Carlinhos Neves, para preparador físico, e o Valdir de Moraes para treinador de goleiros. Então, ele tinha uma comissão técnica que, onde a gente ia, era assunto. Depois do pentacampeonato, vieram os anos 2000, né? E o Paraná Clube se firmou entre os principais clubes do Brasil. É, Como foram esses primeiros anos da década de 2000? Foram difíceis. Na verdade, foram difíceis. O que aconteceu com o Paraná, ao longo dos anos, é que as gestões foram gestões incompetentes e desonestas. Eu, quando cronista esportivo, durante muito tempo, combati o fato de se desviar dinheiro dos cofres do Paraná, porque muitas pessoas enriqueceram e o clube empobreceu. Em 1996, o time, então, tetracampeão, teve uma situação de sucessão que fez com que o candidato normal à sucessão, Sidney Catenacci, que era o vice do Ocimar Bolicenho, desistisse de concorrer à eleição porque descobriu que o clube estava financeiramente mal das pernas. Aí o Sidney inventou que iria morar nos Estados Unidos, ele trabalhava com câmbio, queria morar nos Estados Unidos, transferir a empresa dele para lá e que não poderia ser presidente do Paraná. Eu me lancei candidato à presidência do Paraná naquela eleição. Por quê? Porque eu sabia o motivo pelo qual o Sidney estava tirando o corpo fora. Sabia que por debaixo do tapete, o time estava ganhando, o time era campeoníssimo, mas por debaixo do tapete havia muita sujeira. E quando o time parasse de ganhar, essa sujeira iria aparecer, como realmente apareceu. Então, já aos anos 2000, quando o Paraná surgiu, o slogan dele era Clube dos anos 2000. E ele foi campeão, ele deu certo antes dos anos 2000. Nos anos 2000, ele começou bem ainda com reflexo dos anos 90.
mas se perdeu a partir do momento em que foi para a Libertadores em 2007, quando, por sinal, perdeu o título estadual para o Paranavaí. Aquela ida à Libertadores custou a decadência do clube, foi a condenação do clube em relação ao futuro. Tanto que hoje está na situação em que se encontra, exatamente pagando o alto preço do que se fez naquela primeira metade dos anos 2000, até 2007, 2006. Houve coisas do arco da velha por ali. E dá para escrever um livro e colocar muita gente na cadeia. Porque, efetivamente, o Paraná foi assaltado, ele foi destruído pela sua própria gente. E isso eu nunca deixei de falar. Eu sempre fui amante do Paraná, eu sempre me declarei paranista, eu aparecia na televisão com a cara pintada das cores do Paraná, mas nunca fui conivente, inclusive eu era conselheiro à época, nunca fui conivente com as gestões fraudulentas do clube. Pelo contrário, as denunciava e isso criou uma série de atritos para mim junto aos dirigentes. Aos torcedores, não, porque o torcedor sabia que eu tinha credibilidade para falar aquilo que estava falando. Ao ponto que, hoje em dia, encontro muitos torcedores que dizem: você devia ser o presidente do Paraná, que você mudaria a história. E eu realmente mudaria, porque a minha proposta, lá em 1995, é o que se está fazendo hoje no futebol brasileiro. Transformar o futebol do Paraná numa sociedade anônima. Eu era agente de jogadores, agente FIFA, viajava o mundo inteiro e sabia que lá na Europa já se tinha a SAD, que era a Sociedade Anônima Desportiva, e que o futebol era um produto à parte no clube. O Paraná, dos anos 90, tinha um quadro social de 50 mil pessoas. Era o clube que mais fazia eventos sociais na cidade. Tinha 4 estádios de futebol. E depois acabou perdendo tudo, acumulando uma série de dívidas. A justificativa de quem se desfez do patrimônio era para pagar dívida. O patrimônio desapareceu, o dinheiro sumiu e as dívidas não foram pagas. O custo disso é o que a gente está vendo aí. Hoje, o time sem calendário, o time jogado às traças numa segunda divisão estadual. É triste de se ver essa realidade, que só não foi mudada porque o pessoal da época foi conivente, foi cúmplice, aceitou que se assaltasse o clube. O Paraná foi destruído, ele foi autodestruído, foi destruído pela sua própria gente, lamentavelmente. Eu queria que você lembrasse da campanha do Paraná Clube dos anos de 2006 e a Libertadores, né, de 2007. O título de 2006 foi um título conquistado também a duras penas, com dificuldades financeiras. O Geninho fez uma verdadeira manobra motivando os jogadores com sérias dificuldades de pagamento, atraso de pagamento, bicho que não se pagava. Mas, enfim, o time chegou ao campeonato, depois veio o Campeonato Brasileiro, uma campanha espetacular, e classificou para a Taça Libertadores. E a Taça Libertadores, quando eu falo que foi realmente o grande mal que aconteceu com o Paraná, poderia ter sido o maior bem, porque, afinal, projetou internacionalmente o nome do clube. Mas o clube não tinha uma estrutura que o levasse aos investimentos que foram feitos, depois não foram cumpridos, né? Ao ponto que centenas de ações trabalhistas se acumularam durante aquele período e ainda hoje não foram saldadas. O custo foi muito alto. O Paraná tinha que ter um planejamento, ele chegou à Libertadores sem saber o que fazer na Libertadores, sem ter um planejamento. Então, ele precisava de um planejamento para que o custo dessa participação não fosse tão dramático, tão drástico e tão comprometedor quanto foi. Eu queria saber, na sua opinião, por que o Paraná Clube está nessa situação de hoje, né? Bem, eu já, ao longo da nossa conversa, citei alguns fatos, mas o principal é que o Conselho Deliberativo do clube foi omisso nos momentos em que havia necessidade de exigir e cobrar responsabilidades das más gestões que o clube teve. Paraná, de clube rico que era dos anos 90, que surgiu com a proposta de ser um clube dos anos 2000, que tinha 500 milhões de dólares de patrimônio, hoje é um clube
endividado. Claro que a dívida do Paraná não é tão grande quanto a dívida dos grandes clubes brasileiros, até de clubes medianos. O Paraná deve menos de 200 milhões de reais. Especialmente com a composição que tem sido feita com os credores, essa dívida cai até para 150 milhões de reais. Então, isso é fácil de ser cumprido, desde que haja um planejamento, desde que se busque alternativas viáveis para o clube. Não esse tapa-buraco, esse apaga-incêndio permanente que a gente tem visto nos últimos 5 anos. Então, é preciso que haja um planejamento e que se assuma responsabilidade. Quando entrou o Rubens, eu, aliás, apoiei a candidatura do Rubens para a presidência do Paraná, o compromisso dele era isso, era transparência e responsabilidade. Infelizmente, isso não se confirmou, isso não aconteceu. Então, mais uma vez, o Paraná não está tendo uma boa gestão. Mais uma vez, o Paraná está pagando caro pela falta de planejamento e especialmente pela falta de visão. Quando o Rubens se elegeu, eu propus ao Rubens que se fizesse parceria, primeiro com o Atlético e com o Curitiba, que estão mais próximos, para usar os jogadores desses clubes e que esses clubes pagassem, assumissem a responsabilidade de pagamento dos salários desses jogadores. E promovi reuniões do Rubens com o então presidente do Curitiba e o então presidente do Atlético, que foram receptivos. Só que, de repente, o Conselho Deliberativo optou pela parceria com a LA. E aí deu no que deu. Então, o Paraná hoje não tem time, hoje não tem calendário e hoje mantém a dívida que foi acumulada ao longo dos anos. É muito triste isso. E para os próximos anos, o que você acha que pode ser feito para recuperar o Paraná Clube? Questão de SAF, que a gente está falando muito, né, nos dias de hoje. Eu queria saber da sua opinião, o que vai acontecer, o que pode ser feito pelo Paraná Clube. A SAF é a solução. Agora, quem se dispõe a comprar um clube como está o Paraná? Na linguagem empresarial, diríamos, quem se dispõe a comprar uma massa falida? É o que é o Paraná hoje, lamentavelmente. O valor de mercado do Paraná é menor do que a dívida que ele tem. Então, de que adianta você se entregar para uma SAF se você vai continuar devendo? Isso tem que ser considerado. Eu, presidente do Paraná, faria o seguinte: sei que é uma medida drástica, mas, do meu ponto de vista, com a experiência que eu tenho do futebol, de quase 50 anos vivenciando o futebol como jornalista, como agente de jogadores, como conselheiro, como torcedor, eu indico o seguinte caminho para lá. Se licencia do futebol profissional, mantém as categorias de base, reconstrói, retoma a tradição dele, que sempre foi de revelador de grandes talentos, com o Colorado e com o Pinheiros, depois com o surgimento do Paraná mesmo. Grandes jogadores passaram pelo Paraná Clube. Então, eu faria um plano diretor para o Paraná. Essa história que eu estou falando do planejamento. Esse plano diretor é para os próximos 20 anos. Nos próximos 5 anos, o Paraná ficaria afastado do futebol profissional. Porque não vai perder nada. Vai perder uma segunda divisão estadual? É melhor não jogar nada. Monta-se um time de base, fundamentalmente com os meninos aí de 18, 19 anos. Esse time vai ganhar, primeiro, entrosamento. Segundo, afinidade entre eles mesmos. Terceiro, vai chegar daqui a 5 anos, quando o clube voltar lá na segunda ou terceira divisão estadual, super entrosado. Esse time vai disputar, por enquanto, as categorias na idade deles. Campeonato sub-18, sub-20. E, para ganhar experiência, vai jogar torneios internacionais. Aqui, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Essa garotada vai ganhar experiência. Quando chegar daqui a 5 anos, que eles forem, que o clube voltar a ter futebol profissional, vai ser um time forte. Esse time vai disputar a terceira estadual, porque não tem a quarta, vai subir para a primeira já no ano seguinte e depois vai subir para a segunda no ano seguinte e depois para a primeira estadual. Aí vai ter estrutura para fazer uma boa Copa do Brasil e para voltar na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Por isso eu estou falando em 10 anos.
Em 10 anos, o Paraná se reconstrói e volta à segunda divisão estadual. Por quê? O Paraná hoje não tem estrutura para pensar em Série A do Campeonato Brasileiro. Não. A realidade é que vai voltar à quarta para subir a terceira em 2 anos, para da terceira para a segunda subir em 3 anos e da segunda para a primeira subir em mais 3 anos. Então, esse planejamento vai fazer com que não haja a cobrança que hoje há da torcida, porque a torcida do Paraná, hoje, ela não aceita erro de jeito nenhum. Ela não tem mais paciência para nada, com razão. Agora, quando você chamar o torcedor e vender para ele essa proposta de que é melhor o clube se licenciar do que ficar pagando vale aí e só acumulando dívida, a cada ano montando um time, desculpe o termo, de merda, que só envergonha a torcida, que só irrita a torcida, vai investir na base, vai retomar a sua história de grande revelador de talento, de celeiro do futebol brasileiro. E daqui a 10 anos, o Paraná vai voltar à Série A do Campeonato Brasileiro para ficar. Porque não adianta sonhar em voltar para cair de novo. O que você tem para dizer para a gente encerrar o assunto Paraná Clube? Eu tenho a dizer que o Paraná não vai morrer nunca. Porque clube que tem a torcida que o Paraná tem é imortal. Então, se não vai morrer, para sobreviver bem, é preciso repensar o clube. É preciso retomar o caminho de grande celeiro que o Colorado, o Pinheiros e o Paraná dos seus primeiros anos trilharam no passado. Legal, Josias. Então, para a gente encerrar, você gostaria de falar sobre os seus cursos e deixar um último recadinho? Bem, eu hoje sou profissional da área da educação. Eu, durante muitos anos, tive uma vivência internacional. Durante 10 anos, fui agente de jogadores, vivi na Europa 6 anos seguidos. Além da minha formação acadêmica, eu pratiquei muito o idioma inglês. Inglês hoje é fundamental na vida. Quando eu estudei inglês lá no final dos anos 70, porque eu queria ser um jornalista internacional, como fui, era um privilégio. Você era considerado o bambambam. Né? Ah, o Josias fala inglês. Hoje, se você não fala inglês, você está jogado para escanteio. No Brasil, 5% apenas das pessoas são fluentes no idioma inglês. Então, 95% dos brasileiros não têm domínio do idioma inglês. Por quê? Porque não querem. As possibilidades são enormes. Com a internet, sobretudo, você joga game na internet usando inglês. Você tem músicas em inglês, você tem séries em inglês, você tem filmes em inglês, com acesso fácil. E não aprende? Aí você tem um professor que se dispõe a ensinar você. Mas você precisa também se dispor a aprender. Eu, quando encerrei as minhas atividades aí jornalísticas, até por falta de motivação, de reconhecimento profissional, pensei, o que eu vou poder contribuir ainda com a sociedade? Foi exatamente compartilhando os conhecimentos que obtive ao longo de toda a minha trajetória no ensino do idioma inglês e também no ensino do português, redação, para os jovens que vão para o vestibular, que vão para o Enem. É preciso saber escrever. E isso sou especialista. Escrevi 4 livros em jornais, programas de rádio, de televisão por mais de 40 anos. Então, tenho um conhecimento espetacular. E gosto de compartilhar, porque entendo que não basta ter conhecimento e guardar para si. O valor do conhecimento é quando você compartilha. E eu tenho prazer em compartilhar conhecimento, tanto na minha língua nativa, que é o português, como na língua oficial do mundo, que é o inglês. Então vamos encerrar, dar um tchauzinho aí. Vamos ficando por aí, até a próxima. Deixa o seu like e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, Josias. Tchau, até a próxima.